Olá, olá, olá! Estamos aqui, hoje o nosso último vídeo da nossa série de 5 vídeos que tiveram como objetivo tentar aproximar um pouquinho mais do teu relacionamento com Deus, fazer você entender o quanto é poderoso e importante ter essa presença na nossa vida. E o tema do vídeo de hoje é um tema muito especial. Durante essa semana eu pedi muita confirmação para saber o que eu iria falar para vocês hoje. Então, Deus nos presenteou com os seus presentes. E quais são esses presentes que ele nos deixou? As promessas que ele deixou para todos nós. Então a gente vai falar de algumas promessas, não todas, porque tem muita promessa na Bíblia, mas eu vou trazer para vocês aquelas que mais me tocam, as que eu sinto que sejam mais importantes para a nossa conduta cristã. As promessas de Deus são como combustível para a nossa vida. São as promessas que deixam a gente animado para seguir o caminho correto, para fazer o bem, né? São as promessas que são alimento para nossa alma. É igual o oxigênio para o fogo. Quanto mais oxigênio tem o fogo, né? Mais forte fica o fogo. E para a nossa vida também não é diferente. Mas perceba uma coisa, é muito importante que você entenda que tipo de promessa é a promessa que você tem esperado. Por quê? Existem dois tipos de promessa, a promessa divina e a promessa humana. A promessa divina são todas aquelas que estão na Bíblia, que Deus já deixou nos dizendo que nós temos direito, tá? E tem aquela promessa que são as promessas que Deus faz para você. Aquelas promessas que talvez numa oração, no encontro íntimo com Deus ou através de uma palavra na Bíblia ele tenha revelado para você. Entenda uma coisa, tudo que é bíblico vai se cumprir. Deus nunca fez nenhuma promessa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando Jesus veio e nos prometeu diversas coisas, nunca deixou de cumprir com a sua palavra. Então é muito importante que, se você espera na promessa de Deus que está na Bíblia, perfeito, confia, porque isso vai acontecer. Não quer dizer que a promessa que Deus faça para você, ela não vai se realizar. Pelo contrário. Mas fique atento, porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus que isso vai acontecer. Então tem que esperar e confiar. E como ter certeza que as promessas de Deus realmente se realizam, né? Para quem é cristão e fiel, acredita na Bíblia, em Hebreus 10, 23 diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E em Crônicas 15, 7 diz o seguinte: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. E então, vou falar para vocês da primeira promessa, que para mim é a mais importante de todas, e acredito que para você que está vendo esse vídeo também, que é a promessa da vida eterna, certo? Então eu vou ler lá, em João capítulo 2, 24 e 25 diz o seguinte: portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas aí talvez tu deve estar te perguntando o seguinte: tá, Joana, mas como que eu sei se eu sou merecedor de receber todas as promessas que Deus nos fez, né? Todos nós somos merecedores porque somos filhos de Deus, certo? No entanto, ele quer que tu ande por um caminho que ele já descreveu qual é, um caminho reto, um caminho firme, um caminho dentro dos princípios e valores que ele nos deixou como rota, né, para essa prosperidade. Então, é uma coisa muito simples, né? Que eu digo assim, que seria um passo a passo para que tu pudesse, no final, ter essa recompensa. O primeiro passo é que tu tenha intimidade com Deus, que tu encontre e consiga ter essa comunhão, essa conexão, através de oração, palavra, enfim, cada um tem a sua forma de se conectar, mas que você tenha essa comunhão com Deus. É o primeiro passo. Depois que você tiver essa comunhão com Deus, sabe o que ele vai fazer contigo? Ele vai fazer com que tu te arrependa de tudo que tu fez e peça perdão para todas as pessoas que de alguma forma você fez mal, ou que fizeram mal para você, ou dívidas que você tenha, né? Renegocie suas dívidas, enfim, ele vai te mostrar o caminho, mas ele vai pedir para você se reconciliar com todas as pessoas que de alguma forma você deixou algo pendente aí na sua vida. E depois que isso tudo aconteceu, ou seja, você já entendeu o caminho, você consegue ter essa comunhão com Deus, você se reconciliou, não tem mais nada impedindo, ele vai trazer as recompensas para sua vida. E perceba que recompensa não é bênção. Então, não quer dizer que a recompensa seja dinheiro, ou prosperidade, ou negócios. Não. Na Bíblia, tem várias pessoas que tinham muitas bênçãos, que eram
muito prósperos financeiramente, tinham muito dinheiro, muitas terras, mas a promessa de Deus na vida deles só apareceu depois que eles se reconciliaram com todas as pessoas que eles tinham algum tipo de pendência. Então, agora que você já sabe como funciona aí o caminho, né, para que você possa ter as suas recompensas reveladas. Primeiro, a nossa vida eterna. Deus já deixou muito claro que se você segue no caminho dele, tem comunhão, segue os princípios do bem, é um bom cristão, você será recompensado e terá vida eterna. A segunda recompensa que ele nos deixou foi a verdadeira liberdade. Mas como assim? O que é isso, né? O pecado, ele nos escraviza. O pecado faz com que a gente fique sempre tenso, sempre preocupado, sempre no íntimo, né? Achando que a gente realmente errou e que Deus não vai nos perdoar. No entanto, a gente já falou sobre perdão aqui no outro vídeo e lá ele deixa muito claro, né? Que ele sabe que nós somos humanos, ele sabe que nós erramos e por isso ele já nos perdoou de todos os nossos pecados. Então, essa liberdade de você poder ser o que você quiser ser, fazer o que você quiser fazer e ser você na sua essência é a maior verdade, a maior liberdade que ele poderia nos dar como filhos e seres humanos que somos. Jesus disse aos fariseus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá aí a nossa promessa de liberdade. Jesus veio, morreu por nós e nos libertou. Outra promessa que ele fez para nós foi a provisão diária. Como assim? Deus cuida de todas as áreas da sua vida. E quando você se preocupa a dedicar sua vida a Ele também, Ele cuida de tudo. Ele cuida das suas necessidades. Então, óbvio, né? Não é que você não vai fazer nada. Ah, então agora Deus cuida de mim, eu simplesmente vou parar de trabalhar e aí as coisas vão acontecer. Não, isso não existe. Não é assim que funciona. Deus, você dá o passo e Deus coloca o chão, né? E assim a gente vai construindo o nosso futuro. Mas entenda e perceba uma coisa: quando você é fiel a Deus, quando você realmente está na presença dele, ora e se dedica a ele, ele entende as suas necessidades e sim, ele vai prover. Quantas vezes na Bíblia ele proveu para as pessoas que estavam necessitadas? Olha só sobre isso. Em Mateus 6,31 diz o seguinte: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Captou? E tem uma outra promessa, muito, muito, muito especial, que é a promessa que nos deixa mais tranquilos durante toda a nossa jornada. Porque entenda uma coisa, amar o processo é muito mais importante do que chegar no final. Pensa se você levar anos, anos e anos para realmente alcançar a promessa de Deus na tua vida e durante todo esse caminho você passar a vida se lamentando por todas as provações que tiver que passar. Perceba uma coisa, Deus mostra o destino pra gente. Quando ele dá a promessa, ele diz assim, ó, lá, né, lá é o destino, lá você vai alcançar, aquela lá é o que eu penso pra sua vida, aquilo lá é o que eu quero pra você, aquilo lá é o melhor de tudo. Mas ele não te revela o caminho, e sabe por quê? Porque esse caminho é o caminho que ele vai te preparar, é o caminho onde tu vai ter que te vencer, vencer você, vencer os outros, vencer o maligno, vencer tudo. E se ele te contasse antes tudo isso que tu ia passar? Será que tu ia querer essa promessa? Eu acho que não. Eu acho que você dizer, não, eu tenho que passar por tudo isso, então eu não quero, não vou. Não, obrigada, fica aqui que tá bom, né? E eu acho que isso ia acontecer. Vamos lá. Deus tem um caminho reto. Ele é o lápis. Ele é quem escreve a história. E nós somos quem? A borracha. A gente é que tem o poder de apagar aquela história e dizer assim, não, por aqui eu não vou, eu vou por aqui. E aí ele vai lá e ok, redesenha. Então você apaga o caminho reto e firme que Deus colocou para você. Pense nisso quando você estiver num caminho torto na sua vida. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, que independente do caminho que você escolher, né? O caminho torto, ele tem uma promessa. A promessa que ele tem para ti é que ele sempre vai estar contigo. Em Isaías 41:10 ele diz o seguinte, não temas porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus e te fortaleço e te ajudo. Em Tiago 4, 7 e 8 diz o seguinte, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós.
Em Deuteronômio diz o seguinte: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará nem te desamparar. Não temas, não te espantes. Confia, confia que ele vai estar sempre do seu lado. Então, assim, para que ter medo? Para que ter medo do futuro? Para que ter medo do incerto? Para que ter medo do que ainda não aconteceu? Porque aquela ansiedade que a gente falou lá do primeiro vídeo. Perceba, a promessa, uma das principais promessas dele é que ele sempre estará ao teu lado, sempre estará contigo, te guiando. Se lembre, ele é o lápis e você é a borracha. E sabe qual é a outra promessa que eu quero falar com vocês? É a promessa daquelas pessoas que suportam a jornada e que vencem. Porque sabe uma coisa que ele prometeu pra gente? É que a gente ia sofrer, que a gente ia passar por várias provações e que no final teríamos a recompensa, que é o mais belo presente, que é a vida eterna. Se, durante todo esse caminho, nos mantivermos retos e firmes no que ele nos ensinou. Então, lá em Tiago 1, 2, diz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E então, meus queridos e minhas queridas que estão aqui comigo nessas 5 semanas, quero agradecer muito e deixar uma última mensagem para vocês. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então vamos lá? Entrega, aceita e confia. Confia nas promessas, confia que Deus está sempre conosco, sempre nos guiando. E não esqueça, as suas decisões são a borracha do caminho que te leva para receber essa promessa que Deus tem para sua vida. Então, tente ter intimidade com Ele, te conecte com Deus. Então, tenha intimidade com Deus, conecte-se a Ele, tente ouvir o que Ele tem para te dizer. Peça perdão, se reconcilie com as pessoas que, de alguma forma, você deixou algum tipo de dívida com elas, emocional. Não estou falando só de dívida financeira, estou falando de dívida emocional mesmo, né? E assim, dessa forma, as promessas que ele tem para sua vida ficarão muito mais claras para que você possa traçar aí o seu caminho reto. Agradeço por vocês estarem comigo aqui nesses 5 encontros. Foi muito gratificante, muito especial para mim. E tenho certeza que as promessas de Deus na minha vida estão só começando, assim como na sua também. Um beijo grande. Que Deus te abençoe grandemente e que você seja realmente muito, mas muito feliz enquanto aqui estiver. Um beijo.